dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Vamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, gente. Hoje é terça-feira, já 19 de outubro, tão pertinho já do final do ano, né? O ano daqui a pouco acaba. E olha só, para você que está aqui acompanhando a nossa programação, sempre te digo, se você precisa sair de casa, mas quer continuar assistindo ao nosso programa, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar o endereço www.gazetaweb.com, vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, se mantendo também muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar, claro, também está presente nas redes sociais, então você pode seguir a gente no Facebook, também no Instagram e acompanhar o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa. TV News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Apvida, confie na inteligência, faça a Apvida. Apvida é saúde para valer. Olha só. E a gente também, claro, não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, acessando www.gazetadealagoas.com.br. A gente confere aqui os principais destaques então desse tradicional jornal aqui do nosso estado. Obras do governo Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura libera mais 83 milhões para investimentos aqui em Alagoas e pressionam por nomeação aprovados em concurso, denunciam que Cesal mantém mais de 5 mil atuando sob contrato. Endividamento cresce e chega a 71% aqui em Maceió. Comércio eleva em 15% a expectativa de contratações. E sem indenização, a família volta para Pinheiro. Olha só, gente, que drama a situação dessas famílias de lá do Pinheiro, né? Se não tem indenização, como que as pessoas vão então procurar outro lugar para morar? É necessário que faça então essa cobrança. E a gente vai aqui, se você quiser se aprofundar então nesses destaques que a gente acabou de ler, é só então acessar www.gazetadealagoas.com.br. Porque agora a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que te interessa. Você aí de casa que de repente tem crises de rinite, percebe que elas pioram agora nesse momento de primavera? Quem traz mais detalhes a respeito disso agora é Viderlan Araújo ao vivo na nossa programação. Até para trazer, Porlane Santos, explicações para os nossos telespectadores, né? Até porque gera muitas dúvidas também durante a primavera o porquê desse aumento nos casos de rinite. Será que tem uma relação com essas mudanças em uma das estações do ano? Nós vamos trazer a respeito desse aspecto e com a participação do otorrino Gleidson Lima, vai nos explicar se existe cientificamente respostas para isso. Muito obrigado, doutor. Vamos falar a respeito desse assunto da rinite. Pelo período da primavera, por que há um aumento de casos significativos nesse período do ano? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Como toda mudança de estação, há um aumento, né, na prevalência dos casos de rinite. E na primavera acontece algo que é especial, que é a polinização das flores, né? Também com a primavera, o aumento da temperatura e o aumento da ventilação, esses pólenes que são micropartículas, eles se dispersam lá mais facilmente. Então eles conseguem percorrer dezenas de quilômetros. Então as pessoas que têm rinite alérgicas, que já sofrem durante o ano inteiro, tem mais um agente agressor, né, que são os pólenes das flores, que acabam piorando a situação e piorando a qualidade de vida desses pacientes. Doutor Gleidson, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, essa inflamação da mucosa nasal atinge aproximadamente 40% da população mundial. O que é preciso fazer para poder tratar? Existe um tratamento adequado? Qual o mais eficaz? Existe sim. Na verdade, o melhor tratamento é a prevenção, né? Nós, da área de saúde, nos prezamos muito pela prevenção e as pessoas têm que tomar essa consciência, né? Então, a pessoa que tem rinite alérgica, ela vai ter isso a vida inteira. Então, se ela sabe que com a mudança das estações do ano tendem a piorar, com a chegada do inverno, com a chegada do outono, com a chegada da primavera, elas têm que procurar o seu médico de confiança antes de chegar essa mudança, para que haja um tratamento correto, né?
Então, vamos dar enfoque principalmente às medidas não farmacológicas, que é que vocês podem fazer em suas residências. Então, nessa época do ano da primavera, deixar as janelas e portas fechadas durante o período da manhã, que é o período de maior polinização. Não deixar as roupas secarem fora de casa, secar dentro de casa nas secadoras. Evitar cortar gramas, que no nosso ambiente as gramíneas são as principais produtoras de pólen. Evitar passeios em parques e jardins, né? E lavar as narinas com soro fisiológico 2, 3 vezes por dia, máximo de vezes por dia, para tirar esses alérgenos da mucosa respiratória. Agora, já ouvi relatos, doutor Gleidson, pessoas dizendo o seguinte: eu não tinha rinite, de repente, pelo convívio, eu acabei pegando também. É transmissível essa doença, a rinite é transmissível ou é mito isso aí? Não. A rinite ela é uma doença genética, né? Você nasce com ela, né? Não é todo mundo que tem, vamos dizer assim, o prazer, o desprazer de ter a rinite alérgica. Você nasce com ela e durante o longo da vida você tem períodos de exacerbações e períodos de melhoras. Então, nesses períodos, por exemplo, na polinização tem um período de exacerbação. As pessoas, eu não tinha rinite alérgica e desenvolvi, não. Você entrou em contato com algum agente agressor, que não é só o pólen, tem os ácaros, tem o fungo, tem os pelos dos animais, tem as poeiras, tem a fumaça de cigarro. Então, todos esses, você entra em contato com um alérgeno e passa a desenvolver sintomas. Aí a pessoa acha que pegou, adquiriu de outra pessoa, né? É claro que em tempos de pandemia, qualquer sintoma nasal você tem que remeter ao Covid. Então é importante sempre procurar o atendimento médico para que possa fazer essa distinção. O médico faça esse diagnóstico mais preciso. Agora, quando estamos em ambientes fechados, com ar-condicionado, é possível também potencializar para quem tem essa disposição a rinite, por exemplo? Sim, porque o ar-condicionado ele resseca o ar. E a partir do momento que ele resseca o ar, ele resseca a mucosa do respiratória e agride. Então, tudo que agride a mucosa respiratória, ela tende a fazer com que haja mais sintomas. Então, há uma hipersensibilização da mucosa, fazendo com que aumente os sintomas, aumente a produção de coriza, espirro, coceira nos olhos, coceira no nariz, coceira na boca, coceira no ouvido. Então, o ar-condicionado, além de ele ficar circulando ácaros, fungos dentro do ambiente, ele resseca o ambiente, fazendo com que a mucosa respiratória fique mais agredida, vamos dizer Agora, assim. sobre alimentação, alguns alimentos eles podem também provocar uma reação do organismo, principalmente quando se trata de uma inflamação na mucosa. Há algum tipo de relação com algum alimento? Estudos mostram isso cientificamente? Sim. Principalmente os alimentos industrializados, né? Hoje em dia nós temos a sociedade contemporânea, ela tem o costume de consumir muito alimento processado e industrializado. Os alimentos industrializados que possuem corantes artificiais, eles tendem a exacerbar essa rinite nos pacientes alérgicos. Então, eu oriento sempre meus pacientes a evitar comer industrializados e principalmente aquele que tem cores. Pode comer qualquer fruta, qualquer verdura de qualquer cor, mas chegou a ser alimento industrializado, que evitem, porque há sim uma relação direta com os alimentos industrializados, os corantes contidos neles. Para a gente finalizar, a respeito do perfil, como nós podemos trazer hoje, através desses estudos, o perfil de maior número de pessoas em faixa etária que são, assim, hoje vítimas da rinite nesse período de primavera, doutor? Assim, a rinite, ela afeta todas as idades, de todos os sexos, independente se seja homem ou mulher. Mas pelos jovens estarem mais expostos aos agentes que exacerbam a rinite alérgica, eles são os principais causadores. Eles são os principais afetados nesse período, né? Então, os jovens, eles por estarem mais expostos, por estarem na rua mais, eles são os que mais causam. Mas os estudos dizem que nas grandes cidades, cerca de 70% das pessoas possuem rinite alérgica. Realmente, então, posso até me incluir numa situação como essa. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Posso até ser inserido nesse processo. É chato pra caramba, nossa. Isso às vezes tira a nossa paciência, né? Quando se fala da rinite, né? E de repente, quando se tem um grau de irritação, Porlani, é tão grande, e eu tenho certeza que quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, chega até a afetar a minha voz. Muda realmente o comportamento, né, da nossa voz diante desse grau de irritação em determinados estágios, né? E aí o que é que eu faço? Eu vou tentar pelo menos uma medida caseira. Vou me deitar, fecho os olhos, tento pelo menos tomar algumas medidas que são essenciais para poder tentar, com o tempo, minimizar a situação, e depois de algumas horas tudo acaba voltando ao normal. Mas vale a pena essas dicas que o Dr. Gleidson Lima colocou, principalmente nos cuidados
com as situações relacionadas ao pólen liberado pelas flores, que é muito importante nesse período manter alguns cuidados neste quesito, para evitar esse número de casos para quem sofre de inflamação da mucosa nasal, que atinge cerca de 40% da população mundial, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Eu estou ao lado do Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana, agradecendo mais uma vez ao otorrino Dr. Gleidson Lima. Daqui a pouco, em nossa segunda passagem no TV Mar News, nós vamos falar de mais uma edição da Expo Agro, Porlane. Até já! Muito bem, Viderlando, te aguardo daqui a pouquinho com mais informações, tá? E a gente agora vai conversar sobre o dia de ontem, gente. Ontem foi dia do médico e a gente recebe aqui no nosso estúdio Marcos Holanda, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos, conversa com a gente sobre essa data e fala um pouco também, né, sobre essa luta constante de vocês. Vocês vêm vivenciando principalmente de uma maneira muito mais ativa quando a gente fala nesse sentido da pandemia que a gente está ultrapassando ainda, né? Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao TV Mar News, doutor Marcos Holanda. Bom dia para você. Bom dia, Polane. Sempre uma satisfação estar aqui e poder participar com todos vocês. E dizer que é uma grata satisfação que a classe médica, ainda estou aqui à frente do nosso sindicato, e mais uma data, que foi ontem, comemorativa ao Dia dos Médicos, onde a classe vem desenvolvendo um forte trabalho perante a pandemia. Graças a Deus e ao trabalho de todos em conjunto da equipe de saúde, estamos vencendo e temos a certeza que iremos passar. E a classe é esta, né? Não se reprime, não se acovardou, como eu digo sempre. Foi para frente, foram perdidas quase 900 vidas de médicos no Brasil inteiro. Aqui em Alagoas não foi diferente, tivemos muitas perdas importantes, mas a classe médica está de pé para enfrentar esta pandemia que, se Deus quiser, está passando, mas para enfrentar as demais situações que virão por aí. Com certeza, e a gente só agradece. A data de ontem, que reflexão a gente pode deixar, doutor Marcos? A categoria médica aqui no estado de Alagoas tem o que comemorar? Infelizmente, Porlane, a gente comemora da vitória sobre uma patologia, mas a gente ainda vem numa luta constante em relação a salários, a condições de trabalho. Eu falo não só na cidade de Maceió, mas no estado de Alagoas como um todo. Felizmente tivemos um concurso que ainda não abrange aquilo que nós gostaríamos, não abrange o salário que gostaríamos e que a classe merece, mas o governador, juntamente com os secretários, o Alexandre e o Fabrício, e vai passar depois pela a parte econômica e está na Cefaz e PGE, tem se mostrado e tem nos ajudado na parte burocrática da realização do plano de cargos e salários. E eu acho que se nós conseguirmos realizar isso até o final do mês, que pelo menos essa menção do governador à Assembleia Legislativa, eu acho que vai ser um grande passo e a classe médica vai ser realmente assim, vai ficar mais tranquila pelo menos com isso, porque existem muitos prestadores e a administração tem visto que deixa de arrecadar quando você tem muito prestador de serviço. Porque quando você não tem os seus funcionários, você também deixa de arrecadar para a própria previdência do Estado. E isso o próprio Estado perde. Né? Então, acho que nós iremos conseguir, será uma vitória da nossa classe, assim também como da gestão. São muitos contratos? São muitos contratos. Vai desde aquele que tem contratados realmente, que existe um plano de contrato, um papel, mas também existe muitos aqueles que não tem contrato algum. Ou seja, é aquele que é plantonista que tem um nome oficialmente apenas na escala, mas ele não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a uma aposentadoria. Depois, se por acaso eles passassem 30 anos ali trabalhando,
terminaria e não teria direito sequer a uma aposentadoria. Então, é uma luta constante. Quando a gente fala também sobre condições de trabalho, doutor Marcos Holanda, os médicos aqui do nosso estado, eles estão bem servidos em relação a isso? Então, nós temos os hospitais novos, que nós temos boas condições hoje. A gente não pode dizer não só para a equipe médica, mas também para os pacientes. Né? Mas, assim, ainda falta muito. O nosso hospital, que ainda é a referência de todo o estado e que recebe a todos, é o Hospital Geral do Estado. E realmente nós temos visto algumas denúncias, algumas coisas. Realmente é uma luta grande, né? Então isso impacta nas condições de trabalho para todos nós, porque o hospital termina com uma grande quantidade de pacientes, que fica ruim principalmente para eles e obviamente que repercute para todos nós. E isto é muito ruim, né? Porque aí o hospital superlota, fica condições ruins para a gente se deslocar, para a equipe de saúde trabalhar, do técnico, da enfermeira, do fisioterapeuta, do nutricionista, assistente social, enfim, a todos que compõem a nossa instituição ali. Então, assim, o nosso HGE ainda continua assim, com condições de trabalho difíceis, mas existe, pelo menos por parte do secretário, o interesse de fazer uma reforma, de transformar ou mudar, enquanto haja uma reforma ali, para que possa melhorar. Porque já que temos hospitais novos, teria alguma forma aí, talvez, de deslocar as pessoas, enquanto há uma reforma realmente necessária dentro do nosso hospital. E o Sindicato dos Médicos, como sempre, continua atuando, abraçando a causa médica, abraçando a classe, né? E recebendo também denúncias que venham a chegar. Como que tem sido esse meio termo que vocês precisam? Sempre, né, Paula? Nós temos hoje, aumentamos o nosso jurídico, que era composto anteriormente apenas por uma advogada. Hoje nós temos 4. Ampliamos a parte lá dentro do nosso sindicato para que o médico ele possa ser atendido mais personalizado, individualmente, e que possa ter uma boa recepção. Aumentamos a parte administrativa, mas a luta continua. Por mais que tenhamos uma equipe de diretoria com 13 colegas, mas para a gente ainda é muito difícil abranger todo o estado, porque há sempre denúncias de algum prefeito que não quer pagar, é um prefeito que não quer pagar o 13º, não quer pagar, se a pessoa tirou férias, não quer pagar o mesmo direito, sabe? É o colega médico que ainda recebe R$ 1.200 como base, aí ele recebe mais 5, 6 mil para poder trabalhar ali, e aí o prefeito acha que está pagando um ótimo salário. Mas se ele adoecer, se ele tiver qualquer problema de saúde, ele vai para o INSS recebendo apenas um salário mínimo. Então, a gente tem muita conquista que nós temos que lutar, não só na nossa cidade, mas o estado como um todo. E a gente, às vezes, muitas das vezes, falta abraço. Mas, assim, temos tentado corresponder à necessidade que os colegas nos procuram e tentar resolver ou, pelo menos, amenizar as dificuldades. A gente iniciou a nossa conversa falando sobre a pandemia e eu queria retomar esse tema, que a gente está no final, esperamos estar no final, pelo menos, né, o que a gente espera. E eu queria que você pudesse fazer uma análise da atuação dos médicos nesse período e como é que está a situação, a saúde mental desses profissionais que têm trabalhado tanto na linha de frente. Olá, a gente teve o primeiro momento, 2019, onde nós não conhecíamos muito a patologia, muitos temerosos, nós tínhamos isso. Eu lembro que eu trabalhei na linha de frente naquele momento, até porque eu tinha adquirido a Covid logo no início e fiquei mais fácil para trabalhar. E eu lembro que eu chegava, era tomar banho, trocar de roupa, quase do lado de fora tinha uma área externa para fazer isso, deixar as coisas, roupas, e que nós conseguimos, né, ir aprendendo com a patologia e fomos aprendendo assim a lidar com tudo, né,
com os pacientes e também com nossos familiares e aqueles que estavam ao nosso redor. Obviamente que tinham muitos colegas, aqueles que participavam, que se isolaram, né, que foram morar sozinhos, outros, tem um relato de fisioterapeutas que estavam morando em hotel ou hotéis, teve hotéis que disponibilizaram locais para que a gente pudesse ficar, então tiveram alguns colegas fazendo isso e não voltando mais para a sua residência, e tudo isso depois a gente via que os colegas vinham afetando não só do ponto de vista de trabalho, mas também do ponto de vista psicológico, a gente começou a se deparar muito com mortes, com situações de colegas, e que levaram a temor a todos nós. E muitos estavam naquela questão de precisar de um tratamento psicológico, de suporte, para poder enfrentar. Mas graças a Deus e a todos que suportaram e que puderam mostrar suas dificuldades com todos, também venceram essas dificuldades, para que pudessem continuar a sua vida e continuar no trabalho, porque se parar, né, a gente não tem renda, ou vai ficar com a renda, muitas das vezes, muito limitada para que você construiu, muitas das vezes, num padrão social, às vezes de trabalho, de luta, e aí às vezes você vai receber muito menos e não consegue manter mais aquilo que você já tenha construído. Mas foi uma outra luta também, que é a classe, e com certeza teremos ainda dificuldade com alguns, e que possivelmente a pandemia vai trazer esses traços não só para a gente, para a nossa classe, mas para todos aqueles que enfrentaram a pandemia e ao pessoal, principalmente pacientes e familiares. Com certeza. Para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que você pudesse, então, deixar para quem está nos assistindo, aos médicos que nos assistem agora, uma mensagem, né, para dar passagem desse dia. Eu digo sempre que representar a classe médica, para mim, é uma grande satisfação. Estou no segundo mandato e que encerrarei em 2024, mas agradecer e mostrar minha satisfação em poder representar a esta classe, que independente do viés político de um, de outro, a gente vai estar sempre na nossa defesa, na sua defesa, e agradecer e parabenizar a todos pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã, porque a gente não para, e o médico, onde tem um médico, está sempre ali à disposição para ajudar, contribuir para salvar uma vida. Com certeza, para salvar a vida. Parabéns pelo dia de ontem, como você bem disse, pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã. Obrigada, tá? Obrigado, Paula. A gente vai, então, agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. É já já.